mais uma vez unidos, uma conversa da espiritualidade com vocês. Mais uma vez, para uma reflexão sobre a vida, sobre a espiritualidade e sobre os nossos desejos carnais e espirituais. Mais uma vez, reconhecer que as mudanças no planeta estão a olho nu. Mais uma vez, temos que reconhecer que estamos numa fase de transição espiritual. É preciso muita dedicação, muita concentração. No final do dia, muita concentração. Desde o blackout vai acontecer. Pode ser. 3 dias então já. Mas, independente disso, continuaremos. A nossa conversa fala exatamente dessa transição espiritual, da transição do planeta para uma fase de regeneração, onde muitos espíritos estão sendo, muitos irmãos e irmãs estão sendo resgatados para outras obras. Uma grande conferência espiritual está sendo acontecida agora. Muitos irmãos e irmãs da espiritualidade para os novos rumos, não só deste planeta, mas de toda uma constelação de planetas. É preciso entender que quando se muda um, se muda todos. Quando a evolução pede para a transição acontecer, todas as obras, todas as casas espirituais são convocadas para ver quem recebe quem, para onde vai e como acontece. Nesse momento, a conversa é sobre os caminhos que cada planeta vai seguir. Muitos irmãos que estão encravados nesse planeta, que ficaram por anos encravados aqui, já está na hora de ir para outro lado e tentar evoluir de outra maneira. O nosso planeta sempre recebeu irmãos de outras obras, de outras instâncias espirituais, para ajudá-los na evolução. Milhares deles compareceram, milhares deles fizeram a conversão espiritual e estão em processo já de evolução. Mas, infelizmente, alguns irmãos se negam a fazer isso, por escolha própria, por caminhos indesejados. A sombra, muitas vezes, se fortalece por esses irmãos com muito pouca fé. Eu não vou dizer que eles não têm fé, porque eles têm da maneira deles. Mas a sombra existe e precisamos tomar muito cuidado com ela. Irmãos da sombra estão sempre tentando invadir a luz. Não conseguem, mas tentam. Tentam de todas as maneiras possíveis. Temos que ficar sempre atentos à energização das sombras, com pensamento positivo, com o coração aberto para o amor, para as conversas sempre prestativas e de bem. Quando eu falo de bem, são conversas positivas, são conversas que levam à evolução. Não adianta só reclamar. Reclamar por reclamar só atrai energias negativas. Às vezes precisamos entender por que estamos negativos, o que acontece em nossa vida, o que acontece com o nosso sistema emocional e física. Às vezes precisamos reconhecer que temos muitas possibilidades e muitas escolhas. As nossas escolhas são os nossos caminhos. Escolher a luz é uma grande opção. Escolher o caminho da sabedoria, da evolução, é um processo que sugerimos. Não que vocês, e espero que nenhum de vocês siga o caminho da sombra, da regressão, das dores espirituais. Muitos irmãos que estão na sombra são iludidos por grandes frases, por grandes mestres da sombra, que dizem a eles que vão ter grandes posses, grandes poderes, e na realidade são só escravizados mentalmente por esses mestres da sombra. Por isso estamos eternamente em vigilância, eternamente em batalhas, eternamente em evolução espiritual. Todo o desenvolvimento da luz também se reflete na sombra, de maneira um pouco mais
atrasada, mas também existe. Não podemos negar a existência da sombra. Não podemos negar que eles também têm inteligência. Não podemos negar que eles tentam o caminho da conquista através da dor, da escravização e das doenças. Mas cada vez que fazemos uma oração, cada vez que temos pensamentos positivos, cada vez que temos atitudes positivas, combatemos a sombra. Cada vez que não discutimos por coisa pequena, cada vez que entendemos que somos diferentes e as diferenças podem caminhar juntos, porque a grande palavra hoje é o respeitar. Respeitar o próximo sempre foi uma palavra que se fala sempre, mas hoje mais do que nunca é preciso resgatar o significado desta palavra respeito. Respeito significa ouvir. Respeito significa entender a forma que o outro pensa. Pode discordar, sim. Discordar faz parte da humanidade. Não se precisa degradar por conta de ideias. Não precisa fazer guerras por conta de ideias. Temos uma capacidade que é a cognição e inteligência. Somos seres dotados disso. Estamos esquecendo de usar isso às vezes para usar a violência a violência da ameaça, a violência da conquista por nada. Eu, como soldado que fui, sempre, depois de muito tempo na espiritualidade, de muito tempo, entendemos que na guerra não há vencedor. Na guerra, os dois lados perdem. Quem conquista e quem é conquistado. Não existe um vencedor. Existem dois derrotados que se conformam, um com mais, outro com menos. Mas os dois perdem. Perdem tempo, perdem força, conhecem a violência desnecessária, conhecem a fragmentação de uma comunidade, de uma sociedade. Isso é a guerra. Por isso devemos impedir a guerra. Devemos trabalhar sempre na conquista do Pai, na conquista da conversa, na conquista em que somos inteligentes suficientes para conversar um com o outro, para entender que possamos caminhar juntos nesta grande nave chamada Terra, neste grande planeta que está passando por uma revolução, que vai se compactar, vai se modernizar, mas antes vai vir o caos. Existe a teoria do caos para depois gerar a ordem. Não é a teoria do Illuminati que vocês conhecem. Isso é uma teoria maluca. Não é? Vocês conhecem a teoria do Illuminati? Sim. Então, isso é maluco. Mas a teoria filosófica do caos e da ordem sempre existiu. Isso é uma crença teológica e até filosófica. E que surge através da conquista. Sempre é preciso, quando você fala o caos, você fala se modificar o que tem, sair da questão do pensamento de um lado só para conhecer o todo. Sair como se fala hoje os psicólogos mais modernos, da zona de conforto e ir para a zona de pensamento. Não é de desconforto, é de pensamento. A zona de conforto é uma zona em que você não pensa. A zona de conforto para os psicólogos é aquela zona em que você só faz. Você vira um ser que não pensa. Você só age por instinto. E isso se transforma em preguiça. E a preguiça é burrice. Então a zona, além da zona de conforto, é a zona de pensamento. É a zona de buscar sempre a evolução. E o ser humano está numa linha tênue entre se tornar um ser na linha de conforto e não pensar e virar um ser muito mais dogmático do que um ser prestativo e cognitivo. Cuidado com os dogmas. Os dogmas são perigosos porque fazem com que as pessoas não pensem. E pensar faz parte da essência humana. Contestar faz parte da essência humana.
não aceitar, entender, isso é diferente. Não devemos aceitar pelo fato simples de aceitar. Precisamos entender o que estão nos falando, o que não estão sujeitos. As palavras que eu falo, eu não quero que vocês aceitem. Eu quero que vocês entendam, que vocês pensem e depois reflitam em cima. Eu não trago a verdade absoluta, eu trago a reflexão. E isso é o trabalho da espiritualidade, a reflexão. Que eu sempre coloco aqui, que vocês tenham este processo de reflexão. Não quero que aceitem como verdade única o que eu falo, porque não sou esse. Trago reflexão, trago mensagens que são me passadas pela espiritualidade. Trago mensagens para que vocês pensem na evolução, para que saiam da zona, como falam os psicólogos mais modernos, da zona de conforto, para que possam caminhar na zona de conhecimento e na zona de evolução, tanto espiritual quanto psicológica, para que a saúde mental não se converta ainda em saúde física, para que as pessoas possam ser, no mínimo, um pouco mais salutares na saúde mental e não adoeçam tanto quanto estamos vendo dentro de uma população mundial. Então é preciso reconhecer a humanidade. É um trabalho lento, sim, mas não podemos desistir. Por isso, reflitam muito. E se perceberem que estão numa zona de conforto dogmática, reflitam e saiam da zona dogmática para a zona cognitiva, para a zona de pensamento. Entende? Não precisa encontrar inimigos, precisa encontrar pessoas que reflitam junto com você de maneira diferente e assim se aprende. Entende? E assim seja, que vocês possam exercer sempre a reflexão.